Doutor André Matos, na verdade, os nossos bichinhos também podem namorar, né? Podem. E eles namoram, né? Namoram, de fato namoram. De fato namoram, né? É. Mas uma pergunta que o pessoal sempre faz é, eles precisam namorar? Os pets precisam? É uma necessidade? Não é. Sério? Não é. Na verdade, o fato do tanto o cão quanto o gato se reproduzirem, isso, claro, na natureza, de fato, é necessário, é fundamental para a reprodução. Mas, como os pets, eles são domésticos, vivem dentro de casa, isso não é uma necessidade. Não é uma necessidade fisiológica, tá? Então, quando realmente a gente for pensar em colocar para cruzar, para namorar, tanto o cão quanto o gatinho, é por uma necessidade, é por uma vontade dos tutores, de reprodução, enfim. Mas, de fato, não tem nenhuma relação com uma necessidade fisiológica do pet. Se o pet ele é castrado, então não existe essa necessidade? Não, porque na verdade os hormônios, né, que levam ele a essa vontade, né, de reproduzir. Tá. E só que quando a gente castra, a gente retira os produtores dos hormônios, no caso das fêmeas, são os ovários, e no caso dos machos, os testículos. Então, são eles que produzem os hormônios responsáveis para o animal reproduzir. Então, se a gente, quando faz a castração, por exemplo, a gente retira esses órgãos, então reduz esses hormônios e o pet não vai ter esse comportamento fisiológico, né, para poder fazer a reprodução. É como se eles ficassem assexuados depois de... Olha, não é bem assexual. Na verdade, assim, você só reduz a produção de hormônios, né? Então, ele não vai procurar, ele não vai ter condições fisiológicas de reproduzir. E para ele tá tudo bem. Para ele a vida segue, não existe nenhum trauma psicológico para ele. Na verdade, a castração, a gente costuma dizer, Sara, que é um ato de amor, é um ato de carinho e de cuidado, de fato, com os pets. Então, elas são sempre indicadas. Tá? Até por evitar doenças, né? Exatamente, a castração evita inúmeras doenças, né? A gente, quando fala, né, do animal que vai cruzar, por exemplo, ele entra no cio, né? O cio é o momento que ele está apto para receber o macho, né? A fêmea está apta para receber o macho. Então, esse momento, né, ele é bastante desconfortável para a fêmea. Então, a castração, por exemplo, o pet não vai mais ter esse comportamento de cio, né? Então, a fêmea que foi castrada, ela não entra mais no cio? Ela não entra no cio. E justamente porque ela não tem o hormônio para fazer ela entrar no cio. E olha só que interessante, as pessoas costumam perguntar muito, Sara, se a cachorrinha, a fêmea, tanto o gatinho quanto o cachorrinho, a cadelinha, ela sangra em um determinado momento. Sim. O pessoal pergunta se é menstruação. Não, não é. É diferente, né, a fisiologia dos seres humanos quanto dos pets. Então, o fato das fêmeas sangrarem é por sangramento da própria vulva. Tá. Só que isso não tem correlação com a menstruação das mulheres. Ah, é? Porque das mulheres, na verdade, é do endométrio, de dentro do útero, que descama e sai aquele sangue, que é um resíduo. No caso dos cães e dos gatos, o sangramento é decorrente de uma morte de células da vulva mesmo, da vagina, tá? E uma informação muito importante, quando elas estão sangrando, elas não estão aptas para aceitar o macho, tá? Então, mas elas já estão no processo de entrar no cio, que é o pró-estro, que é uma fase antes do estro. O estro é o nome técnico para o cio. Ah, tá. Então, essa fase anterior ao estro, que é o cio, é o pró-estro. Então, nessa fase, elas vão sangrar um pouquinho, costumam sangrar, a vulva vai ficar mais inchada. No caso das gatinhas, elas vão ficar extremamente dengosas. É impressionante que elas se esfregam na perna, uma miação à noite. Então, uma miação. As gatinhas à noite, Sara, você não faz ideia. E quem mora em apartamento, todos os vizinhos ouvem. Meu Deus do céu! Exatamente. Então, no caso das gatinhas, é bem característico, é bem notório. E aí passou essa fase de sangramento, nos próximos 2 dias é que elas estarão aptas para receber o macho. Então, por exemplo, se eu tenho uma cachorrinha em casa que ela não é castrada e eu não quero que ela reproduza, então eu tenho que ficar bastante atento porque é a fase que ela vai aceitar o macho, que o organismo dela vai estar pronto para fazer realmente, para cruzar e gerar aí novos filhotinhos, tá? Então, é sempre após o sangramento. E quem quer reproduzir, então observar esse momento, parou de sangrar 2 dias aproximadamente, ela vai entrar no período de estro, que é o cio. E nesse período aí ela pode ficar de 5 a 10, 15 dias, dependendo muito do pet, que é esse período que ela vai receber o macho e aí vai cruzar e realmente ter filhotes. Eu também trago aqui uma informação muito importante, assim, ó.
Às vezes a gente vê na rua cachorrinhos cruzando, tanto o macho quanto a fêmea. Ou às vezes, já ouvi relatos na clínica, por exemplo, de o tutor estava passeando com a cachorrinha no cio e aí chegou um machinho solto e cruzou. Só que, e aí a pergunta é, posso ou não posso tentar separar tanto o gato, no caso, né, a gatinha, quanto os cães? Não pode, não tá? Pode. Machuca. No caso, não sei se alguém já viu, no caso dos cães, né, às vezes um virado para cada lado após cruzar. Por quê? Porque o que acontece? Quando o machinho ele penetra na fêmea, ele tem no pênis tem uma estrutura que ela incha. E ele só consegue soltar da fêmea no momento que essa estrutura do pênis do cachorrinho diminui. Então, começou a cruzar, deixa. E não tem o que fazer, não tente separar. Não tenta. Senão vocês traumatizam a Se fêmea. Se o clima esquentou, espere esfriar. Tem que deixar. Não adianta, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Doutor André, obrigada. É um Obrigado, prazer recebê-lo. É importante a gente falar sobre isso. Dia dos Namorados, dos Auaus também, por que Com não? certeza. Obrigada, doutor. Obrigado.